A verdade sobre o caso do Bolsonaro na UTI e o oficial de justiça do STF. Surreal, né? O Paulo Figueiredo nos traz uma revelação bombástica do caso. Segundo fontes dele, a junta médica não teria autorizado que a oficial de justiça entregasse intimação ao Bolsonaro na UTI. Isso é um absurdo, eu nunca vi isso na minha vida. Já que isso poderia prejudicar o quadro clínico do paciente. E eles fazem isso, respeitam, né, até os criminosos piores da sociedade. Eles sempre respeitaram. Com isso, aí eles se reuniram numa sala fechada, filmada. Os médicos decidiram não deixar ela entrar. Mas ela começou a ameaçá-los e teria dito que iria prender os médicos por obstrução da justiça. Ia levar o caso ao STF e eles iam acabar presos, né, na cadeia, lá na Papuda. Mais ou menos isso. Você vê a que ponto, né, os nossos órgãos de justiça, os poderes, estão sendo manipulados por esses que estão no poder. Você, Barroso, uns dias passados, junto com Carmen Lúcia, recebeu essa oficiala de justiça, né, e disse que vai proteger esses servidores. Mas isso já acontece. Quando eles sobem na comunidade, eles não estão arriscando suas vidas. Às vezes as pessoas atiram, esses bandidos, criminosos atiram até neles. Isso já aconteceu. E eles não entregam, né, essa notificação, essa intimação. Mas no caso do Bolsonaro foi um caso atípico, né? É um caso que ganhou repercussão no Brasil e até lá fora, nos Estados Unidos. É um episódio que envolve uma oficiala de justiça, Cristiane Oliveira, que foi até a UTI, onde Jair Bolsonaro estava internado, para entregar uma intimação autorizada por Alexandre de Moraes pelo Barroso, que é o presidente do STF. A situação gerou enorme repercussão após Bolsonaro filmar e divulgar a abordagem em suas redes sociais. Eles ficaram reclamando ainda, com essa visita da oficiala de justiça na sala do Barroso, de que ela estava sendo intimidada, um ato machista. A Carmen Lúcia colocou essa pauta, que ela é feminista, né? Mas eles não enxergam o absurdo, a gravidade de ter colocado essa oficiala de justiça para entrar na UTI, e ainda temos a notícia de que ela ameaçou de prisão, né? Que isso vocês vão sofrer as consequências se eu não entregar essa intimação a ele, porque foi a mando do Alexandre de Moraes. Então eu já vou colocar esse vídeo para que vocês vejam até que ponto o Brasil chegou. Flávio Gordon, colunista da Revista Oeste, colocou aqui o braço do STF, colocando o STF em comparação com os nazistas na época de Hitler, da ditadura. E diz assim: não estamos fazendo guerra contra pessoas individuais. Esses nazistas escreviam isso. Estamos exterminando a burguesia. Então eles estavam combatendo a burguesia, né, essa classe. Durante a investigação, não procuramos provas de que o acusado agiu em atos ou palavras contra o poder soviético. Não é isso. As primeiras perguntas que tens de fazer são, eles orientavam os oficiais: a que classe você pertence? É a burguesia? Não. Ou é? Qual é a sua origem? Qual é a sua educação e profissão? E são essas perguntas que devem determinar a sorte do acusado. Se você faz parte da burguesia, você vai preso, vai em cana e paredão. Mais ou menos isso. Ele tirou do livro de Stalin, né, se referindo a Hitler, a ditadura da União Soviética. Aí diz assim, ele diz, conclui esse resumo desse livro: substitua a burguesia por bolsonarismo. Foi isso, é isso que o STF e o Lula estão fazendo. E teremos uma imagem de que se passa no Brasil em 2025 sob o regime PT-STF. Ele conclui o caso. Eu apurei nos últimos dias como foram os bastidores da ida desta moça aqui, bota a imagem aqui, Bruno, do STF. Essa moça que está sendo premiada pelo Barroso, que está sendo abraçada, a vítima do constrangimento ilegal na profissão e o cacete, essa senhora, quando ela foi no DF estar no Hospital de Brasília, como foi esse processo dela entrar dentro da UTI para entregar essa intimação ao Bolsonaro? Bolsonaro falou que ela meteu o pé na porta e tal, e meteu o pé na porta, mas não foi apenas um pé da porta literal. A mulher insistiu,
E não deixaram que ela entrasse. E aí houve uma reunião dentro do hospital, ao que eu fui informado, chamaram a diretoria do hospital e os médicos, vários médicos. E a decisão da junta médica do hospital foi que não havia a possibilidade de intimar um paciente na UTI. E que isso seria, inclusive, um risco, um liability, um risco jurídico para o próprio hospital. Perguntando quem se responsabilizaria caso acontecesse uma alta de pressão, por exemplo. Chega a ser mencionada a possibilidade de uma alta de pressão. Caso o presidente passasse a mal, ou até mesmo viesse a óbito, morresse, porque afinal ele estava numa unidade de tratamento intensivo. Quem assumiria essa responsabilidade? Então, os médicos negaram a entrada, dizendo que tinham um dever com a saúde e o bem-estar do paciente. Então, que ela não iria entrar. Eis que essa senhora, que está sendo constrangida no exercício da função dela, ameaçou os médicos e os diretores do hospital de prisão por obstrução de justiça, ao que me foi informado. E foi aí que eles finalmente cederam, apenas quando foram ameaçados de prisão. Médicos protegendo um paciente na UTI foram ameaçados de prisão para que esta senhora não esperasse uma semana para entregar a intimação do processo Bolsonaro. As pessoas que participaram dessa reunião, que me relataram, disseram que foi uma reunião ruim. E aí entra a cereja do bolo. Porque parece que há uma gravação desta reunião. Uma reunião com mais de 10 pessoas dentro da sala. E parece que uma ou mais delas teriam gravado essa reunião. E eu gostaria muito que ela viesse a público. Muito. Mas a verdade é que a gente vive num país onde as pessoas morrem de medo do Alexandre de Moraes. As pessoas falam, não vou tornar público, vai que eu sofro uma busca e apreensão, vou ter meu nome colocado no processo. As pessoas têm medo. Vejam, as pessoas não são equipadas para lidar com o Estado opressor. Então, elas simplesmente têm medo. Mas eu clamo para as pessoas que têm essa gravação, para que façam a coisa certa e deixem chegar à imprensa. Eu garanto que se chegar a mim, o sigilo de fonte será preservado. E eu falo isso porque, e provavelmente nem você eu que vou publicar. Vai chegar a mim, o seu sigilo de fonte vai ser publicado, e eu vou deixar alguém da velha mídia publicar, como com frequência eu faço. É a melhor forma de gerar repercussão. Deixa a velha mídia publicar e deixa eles darem um furo. E eu comento, eu repercuto, melhor. Mas eu quero dizer, eu digo isso porque esse episódio mostra todos os elementos, de fato, que tornam um país uma ditadura. Você tem o tirano, mas o tirano sozinho não faz de um país uma ditadura. Ele precisa de quem? Dos seus colaboradores, como esta senhora oficial de justiça. E qual é o terceiro elemento? Porque só o tirano e só os colaboradores não são suficientes. Há a necessidade da conivência do cidadão comum, do médico, da enfermeira, do cara da faxina. Seja membro deste canal. Tem acesso a benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.